Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula de conjuntos. Só que esta aula é uma aula diferente, é uma aula de exercícios, tá bom? Veja aqui, ó, teoria dos conjuntos, aulas 1 e 2, exercícios, tá? Depois a gente vai ter aula 3 de teoria e 4, na sequência por aí vai. Esta aula é uma aula de exercícios das aulas 1 e 2. Veja bem, a questão 1 da UNIT de Sergipe, considere as sentenças seguintes. Item 1, conjunto vazio é igual a x tal que. X é diferente de x. Bom, x, um número qualquer que você pense x, um elemento qualquer, ele não pode ser diferente dele mesmo, certo? Por isso, então, essa proposição 1 está o quê? Verdadeira. Pois é, se x diferente de x não existe, esse conjunto é um conjunto vazio. Beleza? Vamos lá. Então, agora o item 2. Vazio, conjunto vazio está contido neste conjunto aqui. Correto. Conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, que por sinal este conjunto é um conjunto unitário, não é isso? Tony, se fosse conjunto vazio contido no conjunto vazio, também é verdadeiro. Conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, lembre disso. Item 3. O elemento vazio está pertencendo a este conjunto, correto? Olha só, relação de pertinência. Você tem aqui um conjunto unitário que dentro tem o elemento vazio. Logo, vazio pertence a esse conjunto aqui. Beleza, então. Então, os itens 1, 2 e 3 são verdadeiros. Você vai ver aqui, ó, opção E. 1, 2 e 3 são verdadeiros. Beleza? Então, questão 1, já matamos aí. Tranquilidade, tranquilidade. Lembrando, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. O elemento vazio, ele pertence ao conjunto se no conjunto tivermos de fato o elemento vazio dentro dele, caso contrário não vai pertencer, tá certo? E x diferente de x não dá porque o elemento que você utilizar aqui vai ser o mesmo, um elemento não pode ser diferente dele mesmo. Logo, esse conjunto é um conjunto vazio, verdadeiro. Então a opção é 1, 2 e 3 são verdadeiras. Partiu questão 2, vamos lá galera, se ligue, 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 uma questão do ITA, opa, bacana, Toninho, uma questão do ITA aqui pra gente, olha só. Considere as seguintes afirmações sobre o conjunto. Conjunto P, que vai de 0 a 9, tá certo? Vai de 0 a 9, e aí eu tenho, o elemento vazio pertence a P, e o número de P é igual a 10. O que é esse NP? É o número de elementos do conjunto P. Bom, ele é 10, certo. Mas o elemento vazio aparece no conjunto P? Não, ele não aparece. Então eu vou dizer que esse item 1 é falso, certo? O item 1 é falso. Beleza. Agora o item 2. O conjunto vazio está contido no conjunto P? Sim, está contido em P. O vazio está contido? O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Por isso, como eu falei na questão 1. Então a pergunta está se repetindo aqui, tá vendo? O conjunto vazio está contido em P, claro que está. O número de elementos de P, 10, de 0 a 9, de fato eu tenho 10 elementos. Opa, item 2 verdadeiro. O elemento 5 pertence ao conjunto P, vamos lá? O elemento 5 pertence a P, tá certo, dizer isso, correto. 5 pertence a P, tá correto. Agora observe que eu coloquei um sinal de inclusão, a questão do ITA, né? Colocou um sinal de inclusão. Então, conjunto para conjunto, relação de inclusão. O conjunto que tem o número 5 é um subconjunto de P. Perfeito, é uma parte de P. Lembre da aula 2 que você assistiu. Se não assistiu às aulas 1 e 2, vá lá, volte e assista. Então, o conjunto que tem o número 5 ó, é um subconjunto de P, ou seja, uma parte de P, tá certo? Beleza, Toninho. Então, item 3 verdadeiro também? Sim, item 3 verdadeiro também. Por enquanto temos 2 e 3 verdadeiros. Se você for olhar as opções, não precisa nem analisar a 4, que por sinal, olha, é um item que ainda não trabalhamos nestas duas primeiras aulas. A gente vai trabalhar mais à frente na aula 3 de teoria, que fala de operações entre conjuntos. União, interseção, diferença, complementar. É a aula 3 de teoria. Operações entre conjuntos. Então nós temos aqui 0, 1, 2, 5, interseção 5. Vou aproveitar e falar para você. Interseção são os elementos que têm em comum. No caso, quais elementos que têm em comum entre esses dois conjuntos? Aí a resposta é o 5. Mas, Tony, por que então que está falsa?
Porque a resposta de uma operação entre dois conjuntos tem que ser um conjunto. Tá? Um conjunto. Então aqui tem um elemento. Repare que está sem a chave, tá vendo? Tem que ter a chave, que nem está aqui, ó. Então, por isso o item 4 está falso. Seria uma pegadinha aí, toma cuidado. Portanto, temos verdadeiros item 2 e 3. Você ia se safar porque você não ia... Você já percebeu aqui 2 e 3. Não tem a opção 2, 3, 4. Logo, você ia marcar de fato a opção D de dado, como está aqui. Beleza. Vamos à questão 3. Um auditório para 300 lugares possui 5 interruptores que ligam sequências independentes de lâmpadas que iluminam todo o recinto. Repare bem, nesse auditório de 300 lugares possui 5 interruptores que ligam 5 sequências independentes de lâmpadas. Então, quantas lâmpadas tem em cada sequência? Ele não diz. Pode ter uma não, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas quiser. 5 sequências de lâmpadas. Sequência uma não, né? Isso não seria uma sequência, mas 5 sequências de lâmpadas independentes. 5 sequências independentes de lâmpadas, desculpa. Logo, pode ter N lâmpadas nessa sequência para cada interruptor. Vamos lá, que iluminam todo o recinto. De quantas formas diferentes é possível iluminar esse auditório com pelo menos 2 sequências de lâmpadas acesas? Tá certo? Então, olha só. Eu tenho lâmpadas acesas. Lembre quando eu falei na questão no item 10.1 do número de partes de um conjunto, lá na aula 2, eu citei exatamente lâmpadas acesas ou apagadas, olha só. Então, cantei a pedra para você já para essa questão. Então, vamos lá, nós temos 5 sequências de lâmpadas, tá certo? 5 sequências independentes de lâmpadas. Então, pense que você tem nessa sequência... Olha só, botei uma situação aqui para a gente analisar. Cada situação, de cada sequência, você tem 2 opções. Acender ou apagar, não é isso? Imagine que a sequência de lâmpadas, vamos pensar assim, que ao invés de uma sequência de lâmpadas, eu tenha 5 lâmpadas que acendem independente, tá? É melhor para você entender bem essa questão. Então você tem 5 lâmpadas que acendem independente, de forma independente. Tá? Por isso você vai ter, no caso, 5 interruptores, ok? Um para cada lâmpada, tudo bem? Olha aqui, ó. Coloquei uma lâmpadazinha para ilustrar para você, vai ficar bem legal essa questão. Se ligue, 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 ó. Eu tenho, para cada lâmpada, eu tenho 2 opções, certo? Quais são as 2 opções? Eu tenho a opção de ligar, certo? Ou desligar. Se eu colocar o interruptor em cima, ó, colocar o interruptor para desligar. 2 opções para a primeira lâmpada. Beleza, 2 opções para a segunda lâmpada, ligar ou desligar, com o meu interruptor. 2 opções para a terceira lâmpada. 2 opções para a quarta lâmpada. 2 opções para a quinta lâmpada, que será o quê? Ligar ou desligar, ok? Ah, Toninho, então, se para cada lâmpada eu tenho 2 opções, no caso seria cada sequência, né, de acordo com o texto. Estou trazendo para uma lâmpada, para você entender melhor. 2 opções. Coloquei interruptor, liga ou desliga, 2 opções. Se são 5 sequências, vou ter o que? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quinta. Para cada lâmpada eu tenho a opção sim ou não, né? Ligar ou desligar. Então eu tenho 5 lâmpadas, melhor dizendo lá no texto 5 sequências, né? Então eu tenho 2 à quinta, que no caso vai dar 32. Mais 32 é o que? 32 são todas as possibilidades. Preste atenção. A pergunta de quantas formas diferentes é possível iluminar esse auditório com pelo menos, olha só, pelo menos 2 sequências de lâmpadas acesas. Pelo menos 2 significa no mínimo 2. Quando eu falo sequência de lâmpada, trate como uma lâmpada, tá? Imagine que seja um interruptor aqui, ó. Então, pelo menos 2, no mínimo 2. Então, tem que ter 2 acesas. Vamos lá, então, olhando essa linha aqui, 2 acesas. Posso ter 2 acesas? Sim. Essas 2 têm que ser necessariamente as 2 primeiras? Não. Você pode ter a primeira com a terceira. Você pode ter a segunda com a terceira, se preferir. Aí você vai combinando as situações, tá? Pode ser a segunda com a quarta, por exemplo, a segunda com a quinta. Enfim, você vai ficar brincando aqui, vendo as possibilidades. Mas como você não tem muito tempo para brincar com isso, vai ter que ganhar tempo na resolução.
porque se vai fazer uma prova, precisa trabalhar bem o tempo, né? Então veja só, na hora que você precisa trabalhar bem o tempo, pense aí. Temos duas possibilidades para cada situação, mas pelo menos duas acesas. Como é que eu faço a conta, Tony? Porque eu poderia, por exemplo, Tony, ter 3 acesas. Eu poderia ter 3 acesas. Pense aí, 3 acesas. Não é verdade? Poderia ter 4 acesas. E combinar as situações. 3 acesas também combinar. Necessariamente poderia ser as 3 últimas, ou as 3 do meio aí, ou a segunda, terceira e a quinta. Enfim, tem várias possibilidades. Nesse caso, já está pescando aqui embaixo, hein? Estou ligado. Olha só, olha para mim aqui, presta atenção. Nesse caso, o que eu vou fazer? Peguei todas as situações, acesa ou apagada para cada lâmpada. 2 vezes 2 vezes 2, 2 é a quinta, 32. São todas as possibilidades. Preciso eliminar o que não me interessa. Voltando para o texto. Mínimo de 2 sequências acesas. Então, encare cada lâmpada como uma sequência, tá? Lembre-se disso que eu falei desde o começo. Então, vamos lá. Mínimo de 2 acesas, eu tenho que imaginar o quê? Não me interessa, por exemplo, todas apagadas, tá certo? Ó, não interessa aqui todas apagadas, trazendo para cima para você visualizar. Tá, então não me interessa todas apagadas. Todas apagadas formam o quê? Uma situação, né? Essa situação com todas apagadas. Então, uma sequência com todas, aliás, as 5 sequências apagadas no caso, né? Então, é uma situação, não me interessa. Não me interessa com elas apagadas. Não me interessa com apenas uma acesa. Tá? Apenas uma acesa. E quantas situações que eu tenho com apenas uma acesa? Bom, eu tenho uma situação, 2 situações, 3 situações, 4 situações e tenho 5 situações. Tá vendo? Que é essa aqui, a quinta situação. Então, 5 situações com apenas uma acesa. Eu tenho que retirar do meu total de 32. Tenho que retirar também uma com todas apagadas. Então, eu faço 32 menos essa soma aqui, olha só. 32 menos 6, que vai dar, no caso, 26. 26, que é opção C. Beleza? Ficou claro com a ilustração? Espero que sim, espero que tenha gostado. Um abraço e vem mais aula por aí. Aguarde aula 3 com operações entre conjuntos. Aquele abraço.